Na madrugada deste último domingo, na saída de uma festa no bairro Cajueiro, aconteceu um homicídio e 2 tentativas de homicídio. A polícia, através de câmeras de monitoramento, observou que 2 homens passaram em uma moto e atiraram contra outros 2 que estavam em outra moto. Ao atirar contra estes, um dos tiros atingiu Geovani Valadares de Oliveira, de 26 anos de idade, que não tinha nada a ver com o crime. Geovani não resistiu e foi a óbito no local. Os outros 2, Herbert da Conceição Lima, de 19 anos, foi atingido com 2 tiros. E Emerson Botelho da Silva, também de 19 anos e que já tem passagens pela polícia, foi atingido com um tiro nas costas. Os 2 foram socorridos e levados para o hospital Balsas Urgente. A situação de um deles continua grave. A Polícia Civil, de imediato, compareceu ao local e começou as diligências. De fato, nós fomos surpreendidos com essa notícia, esse crime ocorrido na madrugada de domingo. E imediatamente a equipe plantonista iniciou as diligências, fez um trabalho excelente, reunindo os elementos de convicção, elementos de prova ali que foram possíveis. O caso agora vai ser transferido à presidência do doutor Passada, vai correr pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Inicialmente, o que nós podemos revelar é o que as imagens que gravaram o fato revelam, né? Tratou-se de um crime, de uma execução praticado por 2 indivíduos de uma motocicleta na saída ali de uma festa carnavalesca. O garupa efetuou disparos contra 2 outros indivíduos que estavam numa motocicleta e, lamentavelmente, o Geovani, que nada tinha a ver com a situação, estava na linha de tiro e também acabou sendo atingido pelos disparos. Geovani, lamentavelmente, faleceu. Os outros 2 indivíduos sobreviveram, embora um deles ainda esteja em uma situação crítica. O outro já está, podemos dizer, fora de perigo. Se sabe que desses indivíduos, os virtuais alvos, pelo menos um deles, já tem passagem pela polícia, de maneira que acreditamos que se tratava ali de uma execução motivada por questões já de natureza criminal anterior, muito provavelmente ligada a facções. Mas ainda as investigações preliminares são incipientes, ainda há muito a se fazer para se chegar à autoria desse fato. Isso vai caber, como dito anteriormente, à Delegacia de Homicídios, que vai contar com todo o apoio e toda a colaboração da Delegacia Regional. Pelas imagens de vídeo monitoramento, a polícia acredita ser possível identificar e prender os acusados deste crime. Evidentemente, ainda é um momento preliminar, né? As investigações iniciaram logo após o fato e estão em andamento nesse momento, atrás dessas imagens e outras tantas fontes de informação que sejam possíveis revelar a autoria desse crime. Temos sim expectativas positivas, ainda é um momento muito inicial, não dá para adiantar nada sobre a autoria, mas acreditamos que o bom trabalho policial, como de costume, trará uma resposta à sociedade. Os 2 homens, Herbert e Emerson, ainda estão no hospital. Ainda não falaram sobre o que teria motivado o crime ou quem poderia ter tentado contra a vida deles. Os rapazes, inclusive, estão internados no hospital, tá? E nós não podemos adiantar nenhum elemento de informação que possa, inclusive, prejudicar as investigações. Os delegados falaram ainda sobre os clubes e os locais de festas, que estes devem continuar tomando os cuidados de segurança, assim como este clube do bairro Cajueiro teve todo o cuidado, mas, infelizmente, alguns crimes são imprevisíveis. É necessário que todo dono de algum clube ou quem for promover alguma festa tenha as licenças necessárias para isso. Acredito que fosse inclusive o caso desse clube. Licenças do Corpo de Bombeiro, da Prefeitura, da Polícia Civil, inclusive. Há necessidade também de segurança nos locais, né, para a revista pessoal das pessoas que adentrarem nesses locais, para evitar arma de fogo dentro daquele ambiente. O crime, no caso, ele ocorreu já do lado de fora. A gente avalia que são várias linhas de investigação que estão em andamento,
mas ele não ocorreu dentro do clube, justamente porque, muito provavelmente, não teria como o autor entrar com a arma naquele local. É necessário, a gente sabe que a gente vive numa sociedade violenta, com índices de criminalidade altos, Balsas não é exceção. Então, claro que eu não posso transferir ao cidadão a responsabilidade da segurança pública, mas sempre ficar alerta, evitar, se possível, ficar em aglomerações, mas também a pessoa ela vai buscar ali alguma diversão e ela não pode ser, como no caso aqui do rapaz, que estava ali saindo de uma festa, foi atingido, não tinha nada a ver com aquilo e evidentemente ele não é responsável por esse evento. Responsável é aquele que atirou e agora a gente busca a justiça para isso. É importante a gente estabelecer alguns parâmetros sobre a prevenção de eventos criminosos, né? Alguns deles não é possível que se previna. Esse caso específico tratou-se de uma execução, foi um crime planejado. Então ali praticamente era impossível impedir que ali acontecesse. A presença policial poderia evitar, a menos que estivesse lá fazendo a segurança do evento todo o tempo, sim, não é o caso. Então, se tivesse policiamento ali, o que os criminosos planejando fariam? Esperaria a viatura sair para executar o crime. Então, o que de fato pode dar uma resposta em relação à criminalidade, à redução da criminalidade, é o trabalho repressivo, é a investigação feita com inteligência. O policiamento ostensivo preventivo, ele não está em todo lugar o tempo todo. Então, tem uma importância muito grande, de fato tem, mas é o trabalho da Polícia Judiciária que vai garantir que o autor do fato seja descoberto e seja levado à justiça, cabendo então ao Poder Judiciário a decretação das medidas que forem cabíveis e nesse caso em específico, tratando-se de crime contra a vida, o autor muito provavelmente deve ser submetido a júri, que as pessoas, que os cidadãos que em algum momento vão compor o conselho de sentença se sintam também responsáveis pela segurança, porque é lamentável que em Balsas os homicidas quase nunca sejam condenados, mesmo depois de bons trabalhos realizados pela polícia, que são endossados pelo Ministério Público, que dão origem a denúncias recebidas pelo Judiciário, mesmo depois de pronunciados pelo juiz, vêm os cidadãos que são as maiores vítimas do crime e absolvem os criminosos para que eles voltem a praticar os crimes. Então, aquele cidadão que absolve um criminoso, ele está ajudando a puxar o gatilho que vai matar um inocente mais à frente. É o que eu tenho a dizer.